Hoje o assunto é maternidade, adaptação da escola. Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Eu vou compartilhar aqui com você como que foi a minha experiência, a experiência do Matheus, a nossa experiência e como ainda está sendo essa questão da adaptação da escola do Matheus. Então, o Matheus entrou na escola com 2 anos e meio, ele é de junho. Eu cadastrei ele no sistema de creche, né, pública, e chamaram ele para entrar nesse ano na escola. Eu tava bem tranquila, se chamar, chamou, se não chamar, beleza, continuo aqui seguindo a maternidade diária ali com ele, né? Então, ele começou na escolinha, gente, se não me engano, foi dia 10 de fevereiro, numa sexta-feira. E a adaptação dessa escola, ela é diferente das outras que eu vejo os pais conversarem. E eu entendo o ponto de vista, tá? Eu vou colocar aqui o ponto de vista e eu vou dizer o porquê que eu entendo. No caso, ele foi sexta-feira na escola. Eu já havia falado com ele desde o ano passado. Ai, filho, ele perguntava de um amiguinho aqui onde a gente mora. Ai, filho, o amiguinho tá na escola, a fulaninha tá na escola, o ano que vem você vai pra escolinha. O que você acha da escolinha? Você vai lá pra brincar? Então eu já fui falando pra ele que existia uma escolinha e que ele ia lá pra poder brincar, pra poder fazer amiguinhos. Então isso ele já tinha entendido na cabecinha dele, tá? E daí chegou no dia da sexta-feira pra levar ele pra escola. Cheguei, deixei ele na escola, dei um beijo, dei abraço e ele foi. Né? A tia veio, levou ele e ele foi. Não teve choro, assim, nada. Eu vim pra casa. Gente, eu até postei foto no Instagram. Eu só chorava. Só chorava. Eu virei as costas e comecei a chorar. Sabe? Virei as costas pra ele pra sair assim, comecei a chorar. Cheguei no carro chorando. Eu só chorava. Sexta-feira eu só chorava. E eu chorava e eu não sabia o que tava acontecendo lá com ele. Tipo, ele tá bem, ele não tá bem. A única coisa que elas avisaram no dia da reunião que a gente teve é que se a criança ficasse muito chorona e não se acalmava, aí elas pediam, eu mandar mensagem para os pais irem lá buscar a criança. E isso não aconteceu, não mandaram mensagem para mim. Então eu só fui saber o que aconteceu quando eu peguei o Matheus e li a agenda dele. Que o que tinha acontecido? Ele teve momentos de choro, mas se acalmava. Porém, a crise maior de choro dele foi quando ele acordou da soneca, porque ele é acostumado a acordar da soneca comigo, né? Tipo, eu tô ali com ele. E lá ele, tipo, acordou num lugar diferente, com gente diferente, e disse que ele, tipo, entrou em desespero, assim, chorou bastante e só se acalmava no colo da professora. Aí, beleza, chegou sábado, chegou domingo, falava pro Matheus da escola, né, e tal, daí ele falava assim que não precisava ir, que não precisava. Na segunda-feira, por exemplo, ele, tipo, não quero ir, mamãe. Não, filho, vamos lá pra você ver teus amiguinhos, né, que você tá fazendo. Aí ele foi. Aí quando eu cheguei lá pra entregar ele chorou um pouquinho. Mas assim, gente, quando eu falo, ele fez um chorinho, sabe? Sabe assim, um chorinho. Mas foi tranquilo. E entrou. E mais uma vez eu saí chorando. Só chorei na segunda-feira de novo. E daí eu já tava, tipo, meio que preparada, né? Aí ele vai ficar chorando, daí ele vai ter que se interter. Quando ele acordar da soneca, ele vai chorar, tipo... Aí eu já chorava meio que sabendo o que ia acontecer. Terça-feira, a mesma coisa. Levei ele. E daí nessa semana, foi isso. Teve dias dele, tipo, chorar pra ir. Tipo, eu não quero entrar no carro pra ir. Aí eu ia conversando com ele. Mas o Matheus, ele não chegou a fazer um choro muito fervoroso, tipo, sabe aquele choro de criança que tá muito nervosa, que não quer, que bate, que vai no chão? Ele não chegou a fazer esse choro, mas ele fez aquele choro mais contido, tipo, né, vou ficar longe da minha mamãe, assim, aquele chorinho, sabe? E ele foi assim, essa semana, tipo, ao sair de casa, ele já não querendo ir, mas daí ele chegava lá na escolinha, via os amiguinhos, brincava. E assim, uma coisa muito incrível. Colocava assim umas musiquinhas infantis pro Matheus, mas ele não ligava. Não era a praia dele. Gente, na sexta-feira, no primeiro dia de aula dele, ele já chegou em casa cantando musiquinha. Coisa que ele nunca tinha feito, era cantar musiquinha. E ele chegou cantando musiquinha. Eu falei, tipo, meu Deus, tipo, já mudou, entendeu? E foi muito incrível, porque na sexta-feira eu já senti que ele tava diferente.
É uma coisa muito louca, assim, eu já senti que ele tava diferente. O jeito, a fala, ele cantando musiquinha já tava diferente. E daí essa outra semana, né, essa semana foi assim, ele fazendo o chorinho dele pra sair de casa, pra ir, às vezes o chorinho no meio do caminho e o chorinho na hora que eu entregava ele. Aí depois na outra semana ali, depois de 7 a 10 dias, ele parou de chorar quando a gente entrava no carro, ele parou de fazer chorinho no meio do caminho e ele parou de fazer chorinho, tipo, no caminho ali pra chegar na escola, né? Então ele ainda pedia que queria dar mão, aí ele já, tipo, ficava falando o nome de alguns amiguinhos e tal. Aí ele começou a fazer só o chorinho na hora que eu entregava ele pra professora. Na hora que eu tinha que dar o tchau pra ele. Era a hora que ele fazia um chorinho. Mas era um chorinho que passava, né? Eu nem escutava ele chorar. Ele só fazia assim, sabe? Sentido. E ia. Agora, gente, eu estou gravando esse vídeo dia 19 de abril, véspera de feriado, caminhando para 3 meses de aula, né? Agora a gente é muito tranquilo. Ele vai de boa, ele entra na escolinha, tipo, de boa. Na hora que eu vou entregar ele pra professora, ele fica de boa, ele não chora, ele simplesmente me dá tchau e vai, sabe? Então, e o desenvolvimento dele, né? Cada vez absurdamente maior, cantando um monte de musiquinha, falando, ele vê foto, né, no Instagram dos amiguinhos dele, ele fala nome por nome. E hoje, por sinal, gente, na hora que a gente tava indo pra escola, ele falou assim: tô com saudade da Prof. Bia, mamãe. Falei, oh meu Deus do céu, tá com saudade da Prof. Bia. E isso é gostoso, né? Ele falar que tá com saudade, porque a gente entende que as professoras, as tias, né, todo mundo lá são amigáveis, são acolhedoras, então isso eu acho muito bacana. E lá a escolinha também, eu percebo que elas têm muito essa questão, né, de acolher, de tentar essa questão de uma educação com mais empatia. E elas também têm vários cursos, né, que ela é uma escolinha contratada da prefeitura. Então eu acredito que todas as escolinhas que sejam assim de prefeituras, de contratada, que particular a gente sabe que é um outro nível, né, particular sempre vai ter mais coisas assim, né, mais, né. E as públicas normalmente a gente já imagina que é menos, mas lá eu percebo que não. Olha, teve as moças, as dentistas do postinho de saúde foram lá olhar os dentinhos das crianças. Esses dias também teve a nutricionista que foi lá pesar, medir, conversar. Eu vejo também que as professoras, né, as tias, as zeladoras, elas têm cursos também, corte seguro, elas têm cursos de comida, de preparo de comida, das coisas saudáveis para as crianças, fora que não entra nada de fora, tá? O Matheus não pode entrar comendo nada lá dentro. Se ele estiver comendo alguma coisa, eu tenho que esperar ele comer do lado de fora para entrar. Não entra nada de fora na escola, é só mesmo a comidinha preparada lá da empresa que entra na escola, então isso eu acho muito bacana. E um outro ponto, gente, muito positivo que eu vejo é a alimentação do Matheus. Porque eu tive uma introdução alimentar com o Matheus muito tranquila. Mas eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, não sei o que foi que eu errei, porque mãe é cheia de culpa, né? O que foi que eu errei, eu não sei. Mas o Matheus começou, gente, com um negócio que eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Ai, gente, eu sou uma pessoa calma, mas nem tanto assim. Sabe, daí eu já, tipo, ficava nervosa com ele na hora do almoço, na hora da janta, eu já ficava nervosa. Tipo, quero que ele coma, e daí ele não queria comer. O Matheus, ele tem facilidade pra comer fruta. Tem muita facilidade pra comer fruta. Mas o almoço e a janta, o feijão, o arroz, os legumes, começou com essa dificuldade. E lá ele come. Na escolinha ele come, porque tá lá na agenda dele que são 4 refeições, né? Ele come bem todas as refeições. E daí eu vejo o cardápio da criança, tem beterraba, tem pepino, tem acelga, tem sopa, 300 tipos de sopa. Eu falo, gente, aí eu fico mais tranquila. Porque daí, tipo, quando ele tá em casa, um feriado, um final de semana, alguma coisa, que ele, tipo, ai, não quero comer isso, não quero comer aquilo, eu fico mais tranquila, porque ele tá comendo isso na escola.
Então, eu não fico, tipo, tão grilada, tão nervosa, tão querendo empurrar comida na criança, que eu sei que é uma coisa errada. E eu pelo menos, né, acabo fazendo isso algumas vezes, tentando empurrar comida na criança, que é errado, que é questões psicológicas, aí é errado. Mas enfim, então esse ponto me deixa bem tranquila, porque eu sei que lá na escola ele tá comendo bem. Algumas escolas eu percebo que a adaptação é diferente. A criança vai, fica 1, 2 horas, a mãe fica junto, aí volta para casa, fica mais um dia e volta para casa e tudo mais. Eu acho maravilhoso isso, acho muito bacana, desde que todas as crianças possam ter esse tipo de adaptação, né? Porque imagine lá na escolinha do Matheus, eu posso ir lá e ficar 2 horinhas com ele e trazer ele para casa. E seu amiguinho dele, o pai, a mãe, a avó, o avô, tá todo mundo trabalhando. Tipo, ninguém pode ir lá e ficar essa 1, 2 horinhas com ele. E daí o amiguinho dele vai ver, tipo, por que a minha mamãe e o meu papai não tá aqui? A mamãe e o papai dele, do outro tá. Mas a minha, eu não tenho ninguém aqui, o fulaninho também não tem ninguém. Sabe, eu acho que mexe um pouquinho com a cabecinha deles, né? Então, eu entendo essa questão, né? Essa adaptação que elas fazem, que não é adaptação com pai e mãe ali junto. É assim, você vai deixar teu filho aqui, e isso elas falaram na reunião. Vocês vão deixar eles aqui, vocês vão dar tchau, vão virar as costas e vão. Vocês não vão ficar naquela, sabe? Assim, ai meu filho, e chorar na frente do filho ali, porque daí vai desmontar a criança junto, né? Então elas instruíram a gente a fazer isso, dar o tchau, vira as costas e vai. Se a criança não se acalmar, a gente vai ligar pra você poder vir aqui e buscá-lo. Mais uma coisa assim que me deixa mais tranquila é ver que ele gosta de estar lá, porque agora, por exemplo, sábado e domingo, ele pede. Ah, hoje tem escolinha? Não, filho, hoje é sábado, hoje é domingo, só vai ter na segunda-feira, filho, só outro dia. Então hoje ele pede que ele quer ir pra escola, né? Ele fala dos amiguinhos dele, ele fala das prof, das tia. Então essa parte é muito boa de ver o desenvolvimento dele. E assim, essa adaptação do Matheus. Eu percebo, eu vejo, né, que algumas crianças mais novinhas, da mesma turma que o Matheus, né, na mesma idade, ou um pouquinho mais velha, tem crianças que ainda estão em processo de adaptação. Tem crianças hoje, por exemplo, né, teve uma menininha na nossa frente, eu acho que era da mesma idade do Matheus, se eu não me engano. Ela, tipo, chorando, assim, com a mãe, que não queria ir, que não queria entrar. Então, pode acontecer, né, que algumas crianças levam mais tempo para essa adaptação acontecer. E tá tudo bem, cada criança tem o seu tempo. E um outro fator também, gente, que mudou muito, grudando em mim, de um jeito muito grude. Então, quando ele chega da escola, primeiro que ele tá cansado. Eu não sei o que essas escolas fazem, mas deixa a criança muito cansada. Então ele já tá cansado, ele tá um pouco irritado. Ele gruda em mim num jeito, gente. Ele gruda, ele quer colo, ele quer colo, ele quer colo, ele quer brincar, ele quer brincar, ele quer colo, ele quer brincar, ele quer colo, ele quer ficar grudado, parece que ele quer entrar em mim assim de volta. Tanto é que eu tive que dar uma adaptada assim na questão do horário da janta, porque eu tava me estressando, porque daí ele chegava cansado, irritado, longe de mim, aí eu querendo fazer a janta, né, e me culpando, tipo assim, poxa, teu filho ficou tantas horas longe, agora você vai estar aqui fazendo janta de vez de estar com ele? Então, né, aí entrava aquela culpa, né, poxa, meu filho ficou tantas horas longe de mim, agora que ele chega, que ele quer colo, ele tá irritado, ele quer brincar, ele quer eu tô aqui corando a barriga no fogão, tendo que fazer janta, sabe, gente? Ai, meu Deus do céu, é um turbilhão de coisas que passa na cabeça da gente, que é uma loucura. Aí eu tô ainda em processo de ajuste de horário de janta, pra eu conseguir ficar com ele, tipo, segurar ele no colo, brincar com ele, ficar com ele, enquanto a janta, tô organizando a janta ali ainda. E isso bem no começo ali, gente, era muito mais intenso. Agora tá um pouco mais tranquilo. Eu, filho, mamãe vai pôr essa comida no fogo e daí eu vou aí brincar com você. Ele consegue esperar, ele consegue entender. Mas assim, se eu tento escapar, tipo, fazer isso aqui e já fazer uma outra coisinha ali, ele já, mamãe, vem aqui, mamãe. Aí eu vou lá, dar uma atençãozinha pra ele. Filho, mamãe tem que ir lá ver, senão vai queimar. Aí eu vou lá, vejo a comida, como que tá, o processo e volto.
Então eu tô fazendo isso. E daí quando eu consigo, eu já deixo a comida pronta antes dele chegar. Pra quando ele chegar, eu só esquento e vida que segue, né? Aí de manhã, quando ele acorda, como ele já tá descansado, dormiu, né? Aquela coisa toda, ele tá bem mais tranquilo pelo período da manhã. Então, tipo assim, se eu tenho que deixar ele terminando o café da manhã ou assistindo alguma coisa pra eu poder trocar de roupa pra levar ele pra escola, ele fica de boa, sem eu estar ali presente com ele, sabe? Tem um relato que não é meu, é de uma colega minha, que o filho dela foi pra escola antes com o Matheus. E ele tinha babá, e ele ficava um período mais curto na escola e depois ficava com a babá na casa, né? O pai e a mãe trabalhando na casa, enfim. Esse filho dela, ele não queria mais sair de dentro de casa. Tipo, a babá queria vir com ele brincar, né? A parte da tarde, pracinha, parquinho. Ele não queria sair de dentro de casa. Ele queria estar no mesmo ambiente que a mãe dele. Mesmo a mãe dele trabalhando em home office, né? Mas ele queria estar ali, sabendo que a mãe dele tá ali. Ele não queria sair pra fora. Então eu quero só te preparar nesse ponto. Se você perceber que o teu filho tá muito grudado em você, às vezes você vai querer explodir porque você tem ali as outras coisas, por mais. E daí tem a questão da culpa, que nem eu falei, né? Poxa, meu filho ficou tanto tempo longe, e agora ele quer ficar comigo, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Aí você começa a se culpar, e enfim. Então, são coisas que a gente tem que lidar com eles, lidar com a gente também, e lidar com um todo ali na estrutura familiar, né? No âmbito familiar, pra ninguém ficar doido, porque senão, minha filha, a gente fica doido. Se você tá passando por isso, estamos juntas, né? São muitas coisas que a gente aprende na maternidade e em nenhum momento eu quero julgar, tá? Pelo amor de Deus, a gente não... Que cada um sabe da sua maternidade, cada um sabe da sua estrutura familiar, de como são as coisas dentro da tua casa, tipo, não tem como a gente ver e querer ficar falando alguma coisa, tá? E se você vai passar por isso, saiba que você vai ter essas questões, né? E trabalhar muito a sua paciência com cada uma delas, tá? É uma loucura, gente. Ah, e fora também as doenças, né? Que vêm acompanhadas de uma adaptação de escola, de um processo de escola. Aqui em casa a menina Matheus já pegou virose, eu já peguei virose, o Nilson já pegou virose, tosse pra todo lado. Amanhã mesmo a gente vai para um médico homeopata. Depois eu vou contar essa experiência com você. Porque o Matheus tá com muita tosse, e muitas coisas foram acontecendo nesse nível aí de tosse, que eu vou fazendo vídeos e vou contando, tá bom? Mas assim, fica preparada com a tua farmácia, fica preparada aí com o farmacêutico, com o médico, porque é inevitável. Tem contato com muita criança, eles pegam tudo, bota na boca, e é virose, é gripe, é resfriado, é tosse. Ai, olha, menina, às vezes é uma semana na escola, uma semana em casa. Acontece também. Eu acho que isso também atrapalha um pouco a adaptação, né? Porque fica lá, fica em casa, fica lá, fica em casa, mas enfim. Tudo vai se organizando e você vai percebendo o desenvolvimento do seu filho. E isso é muito bacana, né? Ainda mais quando você vê que a escolinha é ok, tem profissionais bacanas, que são empáticos. Isso tudo é muito importante. Então eu relatei aqui pra você a nossa experiência e que esse vídeo possa de alguma forma te ajudar, te tranquilizar, se você tá passando por isso. Então, tudo junto, tá bom? Se inscreva no canal, que isso me deixa muito feliz e o teu like ajuda bastante. Vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo!